Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual, e esse é mais um vídeo para o meu canal, um vídeo de crítica literária, né? E hoje eu estou aqui com uma convidada que é a minha prima, né? Se apresente. Meu nome é Clara, eu tenho 19 anos, estou no 4º período da faculdade de enfermagem. E a minha relação com a leitura, eu sempre gostei muito de ler, desde pequena, quadrinhos, livros infantis mesmo. E só que eu tinha parado um pouco com esse hábito da leitura, né? Por questão de tempo mesmo, rotina. E eu tinha deixado um pouco de lado esse hábito. Mas eu tô voltando aos poucos com o hábito da leitura, porque é uma coisa que eu gosto muito, que me distrai muito, então tô voltando aí aos poucos com o hábito da leitura. Pois é. E muita gente talvez não saiba, mas Clara foi uma das atrizes do meus filmes, né? Dois filmes, né? 2 filmes que a gente participou. Inclusive, Marquinhos, Marcos Antônio, do vídeo anterior, que eu nem mencionei, inclusive, esqueci de mencionar. São os filmes Porta Borboleta e Portal Espelho. Só curiosidade, né? E esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo excepcional, porque geralmente aqui nesse canal eu faço críticas. Na verdade, não são críticas, são resenhas com um teor mais crítico, né? Eu busco um teor mais crítico. Dessa vez vai ser diferente porque é um quadro que eu estou inaugurando, né? Que é sobre falar sobre livros que eu não li. Aí no caso com o Marcos Antônio, no vídeo anterior, ele falou sobre o livro, foi o livro 15 Dias, que eu não tinha lido ainda, né? Mas nesse caso vai ser diferente porque é um livro que eu já li. E qual é o livro, o Clara já apresenta, as pessoas já sabem, né? O livro é Formiguinha e a Neve, né? Essa é uma adaptação de João de Barro. Mostra pra ele. Acho que a luz tá desfocando. Aí. Essa é uma adaptação e é um livro. Quando o Léo me fez convite e disse que eu teria que escolher um livro, eu não imaginei que ele já conhecia esse livro, porque é um livro que minha mãe lia pra mim quando era pequena. E quando ele me fez convite que eu pensei em um livro, eu vi uma frase no Instagram que era: qual livro que te tornou leitora? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça e eu comecei a refletir qual seria o livro que tinha me tornado leitora, e só veio esse livro na minha cabeça, que era um livro que foi o livro que mais me chamou a atenção na minha infância, que eu nunca esqueci quando minha mãe leu pra mim. E eu fiquei viciada nesse livro. Eu só queria esse livro. Só queria que ela lesse esse livro pra mim, toda noite. E, não sei, foi um livro que me tocou muito. Antes de falar dele, vou dizer aqui justamente isso, né? Que bateu uma coincidência, porque pra mim também foi um livro que marcou, né? Me marcou como leitor, né? Que, como você falou, né? Que todo mundo tem um livro que tem um livro que te torna leitor, né? Que te motiva. Que me impacta, né? E eu até falei pra Clara, né? Que que eu li esse livro na 2ª série. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. Numa turminha, assim, numa roda de escola. E a professora passava um livro para cada aluno. E quando eu peguei esse livro, eu li, fiquei tão impactado com ele, né? Hoje em dia, claro, ele não impacta como naquela época, porque ele realmente é voltado para criança. Mas eu fiquei muito impactado por vários motivos, que posso falar depois. E na hora que eu peguei o livro ali, eu não queria deixar, né? Eu queria levar para casa. Eu fiquei tão fascinado, assim, eu tive vergonha de pedir à professora depois, no final, para levar para casa. Não consegui encontrar mais, mas assim, foi a primeira vez que eu li isso aos 7 anos de idade. Depois só voltei a ler depois dos 20 anos, depois que eu comprei a mesma versão que eu havia lido quando era criança, colorida e tudo mais. Essa versão que a gente tem aqui não é colorida, né? É uma outra versão, edição no caso. Então, essa é a minha relação com esse livro, né? Ele impactou muito e me fez ter o apreço, o fascínio pela literatura, né? Pelo texto escrito, o quanto o livro é capaz de impactar, né? Aí Clara vai contar basicamente agora a história do livro. É uma historinha curta, então eu vou ler toda, né? É uma historinha curtinha. Começa assim, né? Certa manhã de inverno, uma formiguinha saiu para o seu trabalho diário. Já ia muito longe à procura de alimento, quando um floco de neve caiu, pim, e prendeu seu pezinho. Aflita, vendo que não podia livrar-se da neve e iria assim morrer de fome e de frio, voltou-se para o sol e disse: "Ô sol,
tu que és tão forte, derrete a neve, desprende meu pezinho. E o sol indiferente nas alturas falou, mais forte do que eu é o muro que me tapa. Olhando então para o muro, a formiguinha pediu, ó muro, tu que és tão forte, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o muro, que nada vê e muito pouco fala, respondeu apenas, mais forte do que eu é o rato que me rói. Voltando-se então para o ratinho, que passava apressado, a formiguinha suplicou, ó rato, tu que és tão forte, que róis o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. Mas o rato, que também ia fugindo do frio, gritou de longe, mais forte do que eu é o gato que me come. Já cansada, a formiguinha pediu ao gato, ó gato, tu que és tão forte, que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o gato, sempre preguiçoso, disse bocejando, mais forte do que eu é o cão que me persegue. Aflita e chorosa, a pobre formiguinha pediu ao cão, ó cão, tu que és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o cão, que ia correndo atrás de uma raposa, respondeu sem parar, mais forte do que eu é o homem que me bate. Já quase sem forças, sentindo o coração gelado de frio, a formiguinha implorou ao homem, ó homem, tu que és tão forte, que bates no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o homem, sempre preocupado com o seu trabalho, respondeu apenas, mais forte do que eu é a morte que me mata. Trêmula de medo, olhando a morte que se aproximava, a pobre formiguinha suplicou, ó morte, tu que és tão forte, que matas o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E a morte, impassível, respondeu, mais forte do que eu é Deus que me governa. Quase morrendo, a formiguinha rezou baixinho, meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E Deus então, que ouve todas as preces, sorriu, estendeu a mão por cima das montanhas, ordenou que viesse a primavera. No mesmo instante, no seu carro vermelho, de veludo e ouro, a primavera desceu sobre a terra, enchendo as flores, os campos, enchendo de luz os caminhos. E vendo a formiguinha quase morta, gelada pelo frio, tomou-a carinhosamente entre as mãos e levou-a para o seu reino encantado, onde não há inverno, onde o sol brilha sempre e onde os campos estão sempre cobertos de flores. Pois bem, esse foi o final do livro. E uma coisa que, claro, me esclareceu é que esse final ele representa a morte da formiga, né? Coisa que eu não tinha percebido, até porque, se você prestar atenção, ele fala aí, né? E quando ela estava quase morta, foi Deus, né? A natureza. Isso. Leva ele para outro lugar. Então, ou seja, na minha interpretação, ela não estava morta, ela estava quase morta, né? Aí levou para um campo, um espaço onde havia coisas boas, né? Mas não representava a morte pra mim assim, né? Eu acho que cada um tem uma interpretação. Na minha interpretação, eu vi como esse final o céu, né? Então, como se ela tivesse morrido e Deus tivesse levado ela pro céu. Acho que é isso, né? Acho que o interessante dos livros é isso, né? Cada um interpretar da sua maneira também. E o texto ele tem toda uma rima, né? Uma métrica que vai se repetindo, né? E a formiguinha, como se fosse quase uma música, né? Isso é interessante do livro. Como um poema, de fato. E se contar também as ilustrações, e dizendo aí as ilustrações que são. As ilustrações. O autor, né? Esse conto ele é um conto antigo, que na verdade é uma tradição bem antiga, que foi adaptado por João de Barros, né? Ele adaptou esse livro. Pegou essa história. Mas tu diz não?
aqui só tem dizendo, eu sempre achei que fosse de João de Barro mesmo, porque... As ilustrações, será que é dele mesmo? Porque elas são muito bonitas, são pinturas, né? São pinturas, as ilustrações são bem... Deixa eu ver aqui uma que eu acho mais bonita pra mostrar. Acho que essa daqui é bem interessante, que é a da morte. Ah, sim, sem dúvida, é. Quando eu vi essa imagem assim, eu fiquei, quando eu era criança. Se você puder dizer, Clara, um aspecto do livro que mais te cativou, que mais te interessou. Porque o livro é bem curto, né? Pra você falar a verdade. Mas na verdade o que mais me chamou a atenção foi o final, né? Quando Deus salva a formiguinha. Eu, por ser cristã, ser religiosa, esse foi um livro também que me chamou muita atenção quando eu era criança por causa disso, né? E me emocionou muito. Quando eu era criança, eu lembro que eu sempre queria que minha mãe lesse ele, mas sempre que ela lia eu ficava triste, chorava por causa do final. A formiguinha morria, então o que sempre me chamou a atenção foi o final. Quando Deus salva a formiguinha, porque antigamente eu me emocionava, chorava, mas depois que eu cresci, né, que eu entendi, é bem uma reflexão de como a vida é, tipo assim, pequena, né? Ela, tipo, morreu por um grãozinho de neve. Tudo bem que era uma formiga, mas, assim, acho que é pra mostrar o quanto a vida é insignificante perto da natureza, perto de Deus, perto dessa, né? Enquanto a gente é, tipo, pequeno perto da grandeza de, né? De Deus e, enfim. E o quanto, e também assim, né? Porque todo mundo, o homem, o cão, o gato, todo mundo tentou salvar a formiguinha, mas quem conseguiu foi Deus. Então, assim, também é uma coisa que, né? Não, na verdade é até engraçado, porque quando eu li esse livro, eu ficava tentando racionalizar ele, né? Digamos assim, né? Como assim? Ela pedia ajuda a um cachorro, o cachorro não podia tirar a neve, né? Como assim? É um pouco engraçado, mas eu tentava racionalizar, mas claro que tem um teor poético nesse sentido aí, né? De dizer o que é mais forte do que ele, né? Mas poderia, muitos animais ali, o gato poderia simplesmente afastar da neve, né? Sim. Outra coisa, teve um personagem que você se interessou mais, que você te cativou, que você achou mais interessante? Um personagem do livro? Acho que a formiguinha mesmo, o personagem que é o personagem principal, foi o que mais, tipo, pela força dela, né? De não ter desistido. E eu sempre assim, meu Deus, por que essa formiguinha? Sempre me perguntei. Porque essa formiguinha, não sei, não tirou ela mesma a neve e tudo mais. E eu sempre tive esse julgamento, né? Mas depois, quando a pessoa entende, né? Que cresce, que vai entender. Eu vi que, tipo, ela era, na verdade, forte, né? Por ter aguentado e ter, tipo, não ter desistido, né? E no final ela aceitou, né? E foi com Deus e... Eu acho que é isso, acho que é a formiguinha. Por ser curioso, eu acho que o personagem que mais pelo menos me impactou foi justamente o personagem que tá na capa do livro aí, que é o homem, né? Porque quando mostra ele, né, relaciona ele justamente com o quê? Com a morte, né? E por que relaciona ele com a morte, né? Porque dentro de todos os outros animais, o muro, sei lá, outros objetos, ser, né? Todos os outros seres, o homem é o único que tem consciência da morte, né? Então eu achei isso tão impactante assim quando eu era criança, que eu fiquei, caramba. Agora, que mensagem, você já falou, né? Que mensagem que você acha que o livro tentou transmitir, né? Você já falou que era... Eu acho que a mensagem, como eu falei, né? O final, que assim, no final, Deus que é sempre a solução dos problemas, né? A gente buscar a Deus. E eu acho que na verdade esse é um livro, não sei se é um livro cristão, não sei. Não, acho que não. Eu acho que não, mas... Pode ter um teor, né? Pode ter, então... Não, no meu ver, assim, né? O que eu entendi, o que eu interpretei, que no final, Deus é sempre a salvação e a solução dos problemas. É essa mensagem que eu acho que o livro, no meu ver, né? Tem uma coisa que eu até falei pra você quando a gente tava planejando fazer esse vídeo, né? Que quando eu li o livro pela primeira vez, eu tive essa sensação... Quer dizer, na época eu não tinha essa consciência, mas... Hoje em dia, lembrando do impacto que o livro me trouxe, eu percebo que a mensagem que ele carrega é de demonstrar a fragilidade do ser, né? E não importa qual seja o ser, né? Seja vivo ou seja não vivo, né? Como um muro. A fragilidade, todos somos frágeis, todos somos inferiores a alguma coisa, né? Então, acho que, pra mim, essa é a mensagem que o livro transmite, assim, né? A história transmite, é muito interessante. Como eu fiz uma pergunta como é que chama? A Marquinhos no vídeo passado, Marcos, né? Sobre o efeito duradouro que alguns livros têm, que são capazes de causar, né? Em algumas pessoas, inclusive mudar a vida de muitas pessoas.
E sem dúvida esse é um exemplo, né, de livro que é capaz de mudar a vida, né? Porque é justamente isso, né? Motivou tanto eu quanto Clara a ter o interesse pela literatura, né? Sim, o que um livro, né, pode causar assim na vida de alguém, até mesmo mudar a vida de alguém, é bem interessante. Porque, por exemplo, esse livro, eu nunca esqueci ele. Minha mãe lia ele pra mim. Eu não lembro como esse livro chegou até mim, eu não sei se eu ganhei de alguém, eu não sei de onde surgiu. Mas eu sei que teve um impacto muito grande porque eu nunca esqueci. Eu pequenininha, porque 4 ou 5 anos, quando minha mãe leu pra mim esse livro, e eu fiquei, assim, viciada e queria que ela lesse sempre. E até hoje eu nunca tinha esquecido ele. Tanto que eu guardei ele dos meus 4 anos, 5 anos de idade, eu guardei ele até hoje. É o mesmo livro. Mas continuava lendo, ou não? Sim, sempre, quando eu encontrava ele, porque às vezes ficava na minha baguncinha dos meus livros, mas sempre que eu ia organizar aqui, eu encontrava ele, eu lia. Não sei, me trazia um certo conforto ler, não sei. É um livro muito confortável de se ler. No meu caso também. Eu li ele quando eu disse, né, aos 7 anos, só depois dos 20, ainda me lembrava dele sequer. Embora não lembrasse do título, mas eu pesquisei e encontrei. Eu lembro daquele livro que me impactou bastante, assim. Então, claro, agora, como recomendação, já que isso é um vídeo resenha, né? Como recomendação, para quem você recomenda esse livro? Para crianças, para mães aí que tem crianças, é um livro muito interessante para se ler, né? Um livro assim, para quem é cristão também, que tem filhos e quer dar um exemplo de Deus, de como Deus é infinitamente grande e poderoso e sempre vai estar com a gente. Também é um livro muito interessante para se ler. É um livro infantil, né? Então é mais assim para ler para criança mesmo. Então eu recomendo para criança esse livro. Embora eu tenha impactado quando eu era criança, mas para uma pessoa... É porque a gente não falou também isso, né? Esse livro é extremamente popular. Estamos falando dele, mas ele é um livro extremamente popular. Tão popular, talvez, quanto O Pequeno Príncipe e tal. Que são leituras que leem durante a infância, né? É muito conhecido esse livro. E, claro, você não tinha consciência disso, né? Que é tão popular, né? Não, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ele. Eu já tinha... Sim, já tinha comentado sobre com outras pessoas e ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí você foi a primeira pessoa que disse que também já tinha lido. Nem outra pessoa nunca tinha lido, então não sabia que ele era assim tão popular. Aí a gente perguntou a Marquinhos disse, óbvio que eu já li, né? Aí a gente perguntou, eu perguntei a Marquinhos, aí Marquinhos disse, óbvio que eu já li. Aí depois eu fui perguntar a ele, depois eu não sei se eu disse a você, eu perguntei a ele onde era que ele já tinha lido. Ele disse, o seu livro mesmo, na sua casa, eu já li. Aí eu falei, por isso que você sabe também, né? Porque você leu lá em casa, mas eu não tinha consciência que era um livro tão popular, assim. Eu nunca tinha conhecido ninguém que já tinha lido também. Eu acredito que talvez tenha sido distribuído muito amplamente assim nas escolas, né? Na biblioteca de escola, ensino fundamental, tudo mais. Eu acredito que por isso ele seja tão popular aqui no Brasil, né? Obviamente que O Pequeno Príncipe é um livro popular no mundo inteiro, né? Mas fica a recomendação aí para você que tem filhos e que quer ler para seus filhos, né? Porque realmente vai causar um impacto em alguns. Talvez acredito que crianças mais sensíveis, né? Eu acho que nem todo mundo se interessa, na verdade, de ter pessoas que leem. Eu já ouvi falar de uma pessoa que leu e disse que não achou grande coisa, não. Enfim, cada um, né? Mas também vale a pena ler o livro se você já é adulto. Se você não leu durante a infância e não conhece, vale a pena ler. Se bem que a gente já acabou de ler agora aqui, não foi? Claro, acabou de narrar. Acabei de ler aqui. Então você já tem mais ou menos noção, mas vendo as ilustrações e tudo mais, comprando o livro, é uma experiência diferente, né? Sim. Então vale a pena. Então é isso, eu queria agradecer a presença de Clara aqui, minha convidada. Espero que a gente possa gravar outro vídeo, Clara, né, sabe? Sim, você só chamar outro livro também. O livro que você tinha mostrado? Sim, eu tinha mostrado uma primeira opção de livro pra ele, que é um dos meus livros favoritos, mas eu tinha dito a ele que queria muito gravar sobre esse livro. Não sei porquê, mas me deu muita vontade de falar sobre esse livro, ainda mais quando ele disse que também conhecia. Eu fiquei assim, né, eufórica de alguém mais conhecer e queria muito falar sobre esse livro. Aí ele deixou, mas o quadro, né, o real do quadro era um livro que você não tivesse lido. Tanto é que esse livro já estava na minha lista de eu fazer uma resenha sobre ele, mas ainda bem que eu não fiz, né, porque pude fazer agora.
Aí ele abriu essa sessão pra mim de falar sobre um livro que ele já tinha lido, porque eu queria muito falar sobre esse livro, mas a gente pode falar sobre vários outros, que eu tenho uma coleçãozinha de livros ali que eu acho muito interessante da gente falar. Então é isso. Se inscreva nas minhas redes sociais. Aqui tá aqui na descrição. Você pode entrar no meu blog. No meu blog tem tudo lá. Eu reúno tudo no meu blog. Tanto críticas, quanto artigos, quanto meus próprios filmes estão lá listados. Você pode ter acesso, e livros também, meus livros que eu ainda vou publicar. No caso, eu publiquei um, mas vou publicar os outros que estou escrevendo. E é basicamente isso. Dê like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima semana, porque eu lanço um vídeo uma vez por semana. Até mais, tchau.